Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das leis mais importantes e, olha, talvez uma das menos conhecidas do Brasil, a LINDIB. Pense nela como se fosse um manual de instruções de todas as outras leis, sabe? Aquela base que fica ali, quietinha, mas que garante que todo o sistema jurídico funcione direitinho. Vamos entender como é que ela faz isso? Pois é, essa é a grande questão, né? Se a gente tem leis para regular praticamente tudo, como é que essas próprias leis sabem quando elas começam a valer, onde elas se aplicam, ou o que fazer quando uma entra em conflito com a outra? É exatamente esse o problema que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LIND, vem para resolver. Para a gente desembolar isso, nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender o que é essa tal lei para todas as leis. Depois, a gente vai ver como uma lei nasce, vive e morre. Em seguida, até onde vai o poder dela. E por fim, como é que se resolve aqueles quebra-cabeças que aparecem quando a lei não é tão clara assim. Vamos começar então pela ideia principal. Pensa assim, se todo o conjunto de leis do Brasil fosse um computador, a LINDB seria o sistema operacional. Sabe, ela não é um aplicativo que a gente usa todo dia, mas é ela que faz todos os outros programas rodarem do jeito certo. Sem ela, nada funciona. Falando em termos oficiais, a gente está falando do Decreto-Lei número 4.657, lá de 1942. O nome completo é esse aí, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E a palavra-chave aqui é autônoma. Isso quer dizer que ela não faz parte do Código Civil nem de nenhuma outra lei específica. Ela está, de certa forma, acima delas, ditando as regras gerais do jogo para todo mundo. Tá, mas na prática, o que ela faz? Bom, a LINDB tem basicamente três funções que são cruciais. Primeiro, ela diz como as leis devem ser aplicadas, como interpretar o que está escrito e até como preencher os buracos quando a lei não fala nada. Segundo, ela regula o tempo e o lugar, ou seja, quando e onde uma lei é válida. E terceiro, que talvez seja o mais importante de tudo, ela protege a segurança jurídica, garantindo que os direitos que já foram estabelecidos sejam respeitados. Agora, vamos para a segunda parte do nosso papo, a jornada de uma lei. É isso mesmo, uma lei tem um ciclo de vida, com começo, meio e fim. E é a LINDB que define as regras para cada uma dessas fases. E essa linha do tempo aqui ilustra essa jornada perfeitamente. Tudo começa com a publicação, quando a lei sai no Diário Oficial. Aí, normalmente, vem a vacatio legis, que é um nome chique para um tempo de espera, para todo mundo conhecer a nova regra. Se a lei não falar nada diferente, esse prazo é de 45 dias. Passou esse tempo, a lei entra em vigor e passa a ser obrigatória para todo mundo. E lá na frente, ela pode chegar na cessação, quando ela deixa de valer. Esse quadro aqui amarra bem essas regras. A gente vê a norma para entrada em vigor, o princípio da continuidade, que diz basicamente que uma lei vale até que outra venha e a modifique ou revogue, e as várias formas como uma lei pode deixar de ter efeito, seja por uma nova Constituição, por ser declarada inconstitucional, ou, o mais comum, por ser simplesmente revogada por uma lei mais nova. E aqui a gente tem um dos pilares de todo o sistema direto do artigo 3º da LINDB. A partir do momento em que a lei entra em vigor, não dá para usar desculpa de eu não sabia. Em bom português, a ignorância da lei não serve de desculpa para ninguém. É o chamado princípio da obrigatoriedade. A responsabilidade de conhecer as regras é de todos. Certo. A gente já entendeu quando uma lei passa a valer. Mas agora a pergunta é outra. Onde ela vale? Essa é a dimensão do espaço, que trata do alcance geográfico do poder de uma lei. Então, basicamente, a gente tem que pensar em duas situações. Dentro do Brasil, é bem simples. Uma lei municipal vale naquele município, uma lei estadual vale naquele estado, e assim por diante. Agora, a coisa fica mais complexa quando entra um elemento internacional na jogada. A regra geral é a da territorialidade. Aqui no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Só que a LINDB abre espaço para extraterritorialidade, ou seja, a possibilidade de uma lei estrangeira ser aplicada aqui, em situações bem específicas. E para resolver esse tipo de impasse, a LINDB cria o que os especialistas chamam de critérios de conexão. São regrinhas que definem qual lei usar. Por exemplo, para resolver questões de família, como um casamento, geralmente se usa a lei do país onde a pessoa mora. Para bens como um imóvel, vale a lei do lugar onde ele está. E para contratos, a lei do local onde eles foram assinados. Esse sistema todo traz previsibilidade e segurança jurídica para essas relações que cruzam fronteiras. E finalmente, chegamos na nossa última parte. O que acontece quando o manual de instruções parece ter uma página faltando? Ou quando uma frase está escrita de um jeito que ninguém entende direito? Pois é, a LINDB também tem uma resposta para isso. Olha, isso é bem mais comum do que a gente imagina. É impossível para quem cria a lei prever absolutamente todas as situações da vida. São as chamadas lacunas.
E um detalhe importante, um juiz não pode, de jeito nenhum, se recusar a decidir um caso só porque não tem uma lei específica para ele. Então, como é que o juiz faz? O artigo 4º da LINDB dá para ele uma espécie de caixa de ferramentas, e com uma ordem certa para usar, viu? Primeiro, ele tenta a analogia, ou seja, usar uma lei feita para um caso parecido. Não deu certo? Ele parte para os costumes, que são as práticas que todo mundo já aceita na sociedade. E só em último caso, ele se baseia nos princípios gerais do direito, que são as ideias que formam a base de todo o sistema. Certo. Preencher um buraco na lei é uma coisa, mas e quando a lei até existe, só que o texto dela é confuso, ambíguo? Aí a tarefa muda um pouco. Não se trata mais de criar uma solução do zero, mas sim de interpretar o texto para descobrir o que ele realmente quer dizer. É aí que entram as técnicas de interpretação. Por exemplo, a interpretação gramatical olha o significado literal das palavras, o pé da letra. A sistêmica analisa a lei dentro do contexto de todo o sistema jurídico. A histórica vai lá atrás para entender a intenção de quem criou a lei. E tem a sociológica, que o artigo 5º menciona, que foca no propósito social da lei, no bem comum. É um trabalho de detetive para encontrar o sentido correto. E com isso, a gente fecha o ciclo. A LINDB é essa peça fundamental que, mesmo trabalhando nos bastidores, garante que o direito brasileiro seja um sistema coerente que funcione. Ela dá as regras do jogo sobre a vida das leis, seu alcance e como aplicá-las, trazendo o que todo mundo quer: segurança, estabilidade e previsibilidade. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. A gente viu como um sistema super complexo como o jurídico precisa de uma meta-regra, um guia-mestre, para não virar um caos. Isso faz a gente pensar. Quais são os nossos princípios fundamentais, as nossas LINDBs pessoais que guiam nossas decisões e dão coerência para as nossas vidas? Fica aí a questão. Obrigado pela companhia nesta análise.